autarquias e órgãos públicos que celebram com a administração direta esse contrato. Então, o contrato de gestão é assinado pelo Estado com agências executivas. E também o contrato de gestão é assinado pelo Estado com organizações sociais, que são entidades do terceiro setor, entes de cooperação. Organizações sociais assinam esse contrato de gestão, aumentam a sua autonomia e se comprometem a atingir metas de desempenho. Outro contrato administrativo muito importante é o chamado termo de parceria. Termo de parceria. O termo de parceria é muito próximo ao contrato de gestão. Só que o termo de parceria é assinado pelo Estado com as OCIPs. OCIPs são organizações da sociedade civil de interesse público. Então, o Estado celebra o termo de parceria com uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e a mesma coisa. E a OCIP passa a se comprometer a atingir metas de desempenho em troca de uma ampliação de sua autonomia. Encerro o primeiro bloco do programa de hoje, falando um pouquinho da diferença entre dois outros contratos administrativos, o contrato de convênio e o contrato de consórcio. Normalmente, a doutrina diz que o contrato de convênio é aquele celebrado entre entidades federativas de níveis desiguais. Por exemplo, um convênio de ICMS, que é assinado pela União e por todos os Estados-membros. Isso seria um convênio, um contrato administrativo multilateral entre entidades federativas desiguais. O grande exemplo é realmente o convênio de ICMS, que disciplina aspectos relevantes da exigência deste tributo. E o consórcio público, segundo a visão tradicional da doutrina, também seria um contrato administrativo multilateral, assinado entre entidades federativas para a cooperação mútua, mas entre entidades federativas do mesmo nível. Por exemplo, um consórcio só entre municípios, um consórcio só entre estados. Essa é uma marca do contrato convencional de consórcio. O fato de existir uma homogeneidade entre as entidades participantes, serem entidades iguais, só municípios entre si ou só estados entre si. Ocorre que recentemente foi promulgada no Brasil a Lei dos Consórcios Públicos. Essa Lei dos Consórcios Públicos criou uma categoria diferenciada de contratos. Contratos que não se encaixam mais naquela visão anterior e clássica do consórcio público como o assinado entre entidades do mesmo nível federativo. Então há o consórcio público convencional, que eu expliquei agora há pouco, e o novo consórcio público previsto pela Lei 11.107. Esse novo consórcio público tem algumas características especiais. Esse consórcio público é celebrado entre entidades federativas. Apenas entre entidades federativas? Mas que podem ser entidades federativas desiguais. A nova lei dos consórcios agora admite isso, que sejam entidades federativas desiguais. Elas celebram esse consórcio e criam uma nova pessoa jurídica. Essa é uma novidade. No sistema antigo dos consórcios públicos não havia essa criação de uma nova pessoa jurídica. Agora existe. Essa pessoa jurídica poderá ser de dois tipos, ou de direito privado ou de direito público. Então as entidades consorciadas é que vão decidir qual a natureza jurídica dessa nova pessoa, ou de direito privado ou de direito público. Se essa nova pessoa jurídica, criado com a celebração de consórcio, for de direito público, recebe da lei o nome de associação pública. Então, a associação pública é uma pessoa jurídica de direito público, criada pela celebração de consórcio entre as entidades federativas
E, atenção, diz a lei que a associação pública pertencerá à administração indireta de todas as entidades consorciadas. Administração indireta, a associação pública pertence à administração indireta de todas as entidades consorciadas. Encerro com um último comentário sobre consórcios públicos. No projeto de lei que resultou na criação dessa figura dos novos consórcios públicos, havia um dispositivo dizendo que se o consórcio público contraísse alguma dívida, as entidades federativas consorciadas responderiam solidariamente pela dívida contraída pelo consórcio. Acontece que esse dispositivo que consagrava a responsabilidade solidária das entidades federativas por dívidas contraídas pelo consórcio, esse dispositivo foi vetado pelo presidente da República. Por isso, em razão desse veto, hoje se considera que a responsabilidade das entidades federativas é uma responsabilidade subsidiária por dívidas do consórcio. Assim, o consórcio responde na frente com o seu patrimônio e com a sua dotação orçamentária. E somente na hipótese de ele não ter força patrimonial suficiente para a quitação de dívida é que as entidades consorciadas poderão ser acionadas pela diferença. É uma responsabilidade, portanto, subsidiária e não solidária, como previa o projeto de lei. Não saia daí. Daqui a pouco nós voltaremos com o segundo bloco. Pergunte ao professor. Eu quero responder a sua dúvida sobre o tema contratos em espécie. Até daqui a pouquinho. Você não é louco de sair daí. Chegamos então no segundo bloco do nosso programa de hoje. Pergunte ao professor. Nesse segundo bloco, eu tiro as suas dúvidas sobre o assunto do tema do dia. Eu separei 5 questões hoje enviadas por telespectadores de todo o país. E você sabe que para eu responder a sua pergunta, basta que você envie um e-mail aqui para o nosso programa no endereço provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. E se você quiser ter acesso a conteúdos adicionais sobre o tema de hoje, informações sobre concurso, simulados, artigos exclusivos, basta você entrar no nosso site www.lfg.com.br, www.lfg.com.br. E aí, no próximo programa, a dúvida que eu respondo é a sua. Eu vou batucar no seu rosto aqui na tela no próximo programa, tá bom? Vamos para a primeira pergunta de hoje. Cai no Maza. Professor Maza, você pode resumir para mim as diferenças entre concessão e permissão de serviço público? Essa foi boa. A pergunta até com interpretação. Olha só. Essa pergunta foi importante demais porque a concessão e a permissão são as formas mais importantes de delegação da prestação de serviços públicos a particulares. E, no entanto, essas duas formas são bastante diferentes entre si. Há muitas distinções relevantes entre a permissão e a concessão. Para a sua prova, eu vou destacar 5 diferenças principais. Primeira diferença é quanto à natureza jurídica. A concessão é um contrato, portanto é bilateral, enquanto que a permissão é um ato lembra da unilateral, discricionário e precário. Segunda diferença é quanto aos beneficiários, porque a concessão só favorece pessoas jurídicas. A permissão pode favorecer pessoas físicas ou jurídicas. Terceira diferença é quanto à duração. A concessão sempre tem prazo determinado, enquanto que a permissão pode ter prazo indeterminado. Outra diferença importante é que a concessão pressupõe licitação só na modalidade de concorrência, enquanto que a permissão depende de licitação em qualquer modalidade.
Última distinção: a concessão precisa